ó, nós estamos aqui para mais um exercício e, por incrível que pareça, depois desse exercício termina a parte de tensão de cisalhamento. Essa parte de viscosímetro, essas coisas. Falando em viscosímetro, esse daqui é um. Nós dizemos que ele é um viscosímetro de cilindros concêntricos. Fala isso 10 vezes bem rápido, sem gaguejar e sem travar-língua. Então, ó, o que acontece? Você vai imaginar que são dois cilindros aqui, tá? É meio ruim de fazer isso na mão, na lousa ainda, com o canetão escorrega. E entre eles eu tenho um fluido, tá? Que está representado aqui pela caneta verde. E eu quero calcular a minha viscosidade. Eu quero calcular o μ. Qual é a questão aí? Eu vou ter que relacionar tensão de cisalhamento com o conceito de exercício. Só que você trabalhar com o cilindro em pé, fica complicado de você enxergar algumas coisas. Então, por isso, o ideal é que você pegue o cilindro e olhe ele daqui, ó. Você vai pegar aqui agora, você vai olhar ele de cima, beleza? Você começa a olhar ele a partir dali. Se você olhar ele a partir dali, você vai enxergar o seguinte aqui, ó. Para facilitar, nós vamos desenhar só metade dele, porque o que acontece numa metade vai acontecer na outra. Nós teríamos mais ou menos isso daqui, ó, se nós olhássemos de cima. Nós teríamos aqui o nosso cilindro, beleza? Aqui é a metade dele, ó. Nós temos aqui, ó, que seria a parte interna dele. E aqui a parte externa. Aqui, ó. E aqui, entre esses dois cilindros, eu vou ter a minha viscosidade. Então, ó, olhando aqui, nós teremos aqui, ó, o raio interno, que é RI, tá? Como a gente está olhando de cima, ele está aqui, ó, o nosso momento torsor vai estar para cá, certo? Nós temos aqui, ó, o nosso momento torsor e um número de rotações N, que é constante. Tá bom? Vamos analisar aqui, ó. Eu vou colocar a nossa origem aqui, simplesmente para poder mostrar uma coisa para vocês. Ele está rotacionando. Ele está rotacionando lá, beleza, tranquilo. Só que quando ele está rotacionando, ele tem uma certa velocidade, porque ele está girando. Quando isso acontece, para o sentido em que ele está rotacionando, ele tem um perfil de velocidade. Olha o valor do E, 0,02 milímetros. É muito baixo, muito pequeno. Vamos fazer o que então? Adotar o PVL. Por aqui, ó. Adotando o modelo PVL. Anda aqui, ó, o PVL. Até que aqui seja zero. Beleza? E nisso daqui, nós vamos ter então um perfil de velocidade, onde aqui eu tenho V0, e essa é uma minha variação. Como ele já deu aqui, ó, é uma espessura E, tá? Que ele deu inclusive no enunciado. Beleza, o que nós vamos fazer aqui agora? Analisar tensão de cisalhamento relacionando com o conceito de exercício. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos calcular a nossa tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento vai ser igual a μ delta V sobre delta E, tá? Como nós já vimos nos outros exercícios, a nossa tensão de cisalhamento vai ser μ V0 sobre E, tá bom? Vamos lá, o que mais vai acontecer aqui, ó? A tensão de cisalhamento, assim como a força de atrito viscoso no último exercício que nós fizemos, eles eram reações de um outro movimento. Nesse caso, não vai ser diferente. O momento torsor, e em relação a ele, nós teremos o momento de atrito torsor, que nós vamos chamar de MTR. Tá? Nós vamos ter aqui, ó, nosso MTR. Seria o momento torsor reativo. Ok? E o que acontece aqui agora? Nós precisamos achar o nosso momento torsor reativo. Então, ó, vamos partir
do princípio aqui, nosso MTR seria igual ao quê? Como é que nós calculamos o momento? Não é uma distância vezes uma força aplicada, que vai gerar uma rotação, tá? Seria o braço do momento e uma força sendo aplicada. Aplicou a força, começa a rotação. Então, qual que seria a minha força que está aqui? Se tem a ver com reação, é a força de atrito viscoso. Vezes a distância que tem da origem até onde está sendo aplicada a força. Aonde está sendo aplicada a minha força, não é aqui nesse ponto? Gabriel, por que é nesse ponto aqui? Porque é o seguinte, tem um atrito aqui, ó, entre o cilindro interno e o fluido. Tem um atrito entre eles. Quando tem um atrito, tem uma tensão de cisalhamento. Se existe uma tensão de cisalhamento, existe também uma força de atrito viscoso, tá? Por isso que ela está aqui. E aqui, ó, vai ser a nossa distância de origem, que nós adotamos como sendo essa daqui, tá? Vezes a distância da origem, que é RI. Ok? Então vamos lá então, ó. Vamos continuar com essa redução. Vamos lá, ó. Então, MTR, FATV. FATV que ocorre com a tensão de cisalhamento. MTR vai ser o quê? A tensão de cisalhamento vezes a área vezes o RI, que é a distância da origem até onde ocorre o meu momento reativo. Tá bom? Qual é a área? Você tem que olhar o seguinte. É daqui que a gente está olhando, né? Eu desenho até ó, um olhinho bonitinho aqui. Ó. É ele que está olhando. Só que o que acontece? Aonde ocorre a tensão de cisalhamento? Não é ao longo do cilindro? Ó, você tem... Oh. Você tem aqui ó, o cilindro e o fluido. A tensão de cisalhamento ó, está ocorrendo aqui. Está ocorrendo entre o fluido e o cilindro. Beleza? Então, qual é a área que eu preciso usar? A área do cilindro, porque é lá que está acontecendo a tensão de cisalhamento. Acho que deu para entender, né? Eu repeti bastante que é para gravar isso daí. Vamos lá então, ó. Eu posso escrever então como o MTR sendo igual a tensão de cisalhamento vezes a área. Como que calcula a área do cilindro? Você tem ele rotacionado, é 2πrl, certo? Ó, pega o cilindro e abre ele, ó. Ele vira isso daqui, ele vira um quadrado, né? Se você abrir o cilindro, aqui você tem 2π vezes r, que é o quê? Que é o comprimento da circunferência, e aqui do lado você tem h, é a altura do cilindro. Então, a área do cilindro vai ser 2π vezes r vezes h vezes o r que já estava aqui, tá? Ok? Só que o que acontece aqui? Agora, você pode pensar assim, agora eu vou isolar o Mi e vou continuar o meu exercício, tá? A questão aqui é o seguinte, nós não sabemos o valor do V0, tá? Repara aqui, ó, que foi dado o H, o MT, o N, o Mi é o que nós queremos e foi dado o diâmetro interno. Porém, nós precisamos do V0. E como eu disse, nós vamos ter que relacionar a tensão de cisalhamento com o conceito do exercício. Nesse caso é o cilindro que está rotacionando. Cilindro, então ele está rotacionando assim. Implica em movimento circular uniforme. Em MCU, nós dizemos que a velocidade ela é ômega vezes a distância, que no nosso caso é o raio interno. Beleza? Gabriel, mas quem que é o nosso ômega? Vai ser 2π vezes a frequência? Mas eu não sei a frequência. Você sabe. Aqui, ó, nosso número de rotações por minuto. O ômega ele vai ser escrito como 2π vezes n. Ok?
é importante que você lembre disso. Por quê? Você não vai conseguir obter um valor de V0 a menos que ele dê que você consiga continuar o exercício a partir daqui, ok? Bom, sabemos então que o V é ômega RI, sabemos que o ômega é 2πn. Eu posso falar então, ó, que o V0 seria igual, né, a 2πn vezes o RI, certo? Só substituir. Eu posso falar isso e colocar na minha fórmula? Posso, beleza? Vamos continuar aqui então, ó. Então, ó, meu MTR vai ser igual a μ vezes, vou substituir o V0, 2πn vezes RI, isso daqui sobre E, e vou reescrever a fórmula aqui, ó, 2π vezes RI quadrado, que são esses dois aqui que eu já tinha, né, vezes a altura do cilindro. Vou terminar aqui, ó, MTR vai ser μ, 2π vezes 2π, 4π quadrado vezes RI ao cubo vezes N vezes H, essa maravilha toda sobre E. Gabriel, e agora eu isolo μ e termino o exercício? Não. Por quê? Você tem aqui, nós encontramos o MTR, que é o momento reativo, e ele realmente ocorre. Mas você também tem, você sabe que ele é, na realidade, a reação de um outro momento, que é o momento torsor. Ainda pensando naquele caso de lei de Newton, somatório das forças iguais a zero, a mesma coisa acontece para o momento. Somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Ok? Adotando que, no sentido horário, o nosso momento é negativo, e no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Se eu fizer então, ó, a somatória dos momentos tem que ser igual a zero, e eu lembrar dessa convenção, ó, eu tenho MT no sentido anti-horário, e eu tenho MTR, que é a reação dele, no anti-horário, menos MTR, isso tem que ser igual a zero. Gabriel, se eu tivesse algum outro momento, tem como eu ter algum outro momento sem ser o momento torsor e o momento reativo a ele? Tem. Ele pode, por exemplo, aplicar uma força aqui, o que vai ocasionar, além do momento torsor, uma outra força em um outro momento. Mas isso aí deixa para depois. Se nós formos continuar isso daqui, eu vou ter que MT vai ser igual. Eu vou jogar o MTR para lá e já vou reescrever aqui, ó. μ vezes 4π quadrado vezes o raio interno ao cubo vezes o número de rotações vezes H dividido por E. Gabriel, terminei? O que ele pediu? μ. É só isolar agora e você acha a sua viscosidade, que é o que ele está pedindo, ó. Então, μ vai ser igual a... Tudo isso daqui que tem em cima vai passar dividindo. Então, 4π quadrado vezes RI ao cubo vezes o número de rotações vezes a altura vai ser MT vezes E. Ok? Se você substituir todos os valores aqui, eu não vou substituir para o vídeo não ficar longo, mas ó, os valores estão dados aqui. E é só você substituir aqui.
E para esses valores, se você substituir, você vai ter que, por aqui, ó, Mi é igual a 8,07 vezes 10 a menos 4 Newton segundo por metro quadrado. E essa daqui seria a resposta do nosso exercício. Uma coisa que eu não fiz nos outros exercícios, mas se você quiser você pode indicar. Perfil de velocidade gera uma tensão de cisalhamento, tá? Ele está rotacionando. Você pode indicar aqui, ó, que aqui você tem sua tensão de cisalhamento. Gabriel, beleza, eu entendi o exercício, tal. Eu entendi por que o V0 começou aqui e foi caindo, e não por que ele começou mais alto aqui. Tá, seguinte, eu devia ter explicado isso no começo do exercício. O meu momento está rotacionando aqui. Ele está mais forte nessa parte, certo? Logicamente, então, minha velocidade vai ser maior aqui. Eu tô aqui, ó. Eu vou aplicar uma força aqui. Ele vem mais rápido. Se eu tiver que aplicar aqui, ó, pelo braço do momento, a distância vai prejudicar. Então, a tendência é que a velocidade diminua conforme ele for se afastando da região onde está acontecendo a tensão de cisalhamento. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esteja dando para vocês entenderem. E, por incrível que pareça, terminou a parte de tensão de cisalhamento. Toda a parte de tensão de cisalhamento envolve a lei de Newton da viscosidade no conceito ideal que nós estávamos fazendo, que é com uma curva, você acha perfil de velocidade e tal, e o PVL, tá? Talvez o próximo vídeo eu faça mais um desse daqui, só para ficar mais claro, incluindo um outro momento, tá? E, bom, enfim, é isso aí, pessoal. Eu faço mais um vídeo desse, depois já entra na parte de pressão. E talvez, quem saiba, amanhã eu consiga colocar um vídeo de revisão da matéria toda, beleza? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Dá um like aí, por favor. Vamos assistir os vídeos, né? Comenta aí se tem alguma matéria que vocês estão precisando de ajuda. Eu posso até não fazer aula, mas de repente eu posso fazer um vídeo tirando as dúvidas. Isso é uma coisa legal pro canal. Compartilha com o pessoal aí. Valeu.